nessa noite e muita responsabilidade para trazer a mensagem do Senhor. Mas antes de lermos o texto e discorrer a mensagem, nós gostaríamos de conhecer aqueles que nos visitam pela primeira vez. Aqui do meu lado esquerdo, se tiver alguém, fique de pé e fale o seu nome para a igreja conhecer. Qual é o seu nome? Maura. Muito obrigado pela sua visita, Deus abençoe. Depois você passa lá no balcão que tem uma lembrancinha, um presentinho para você, tá? Não esqueça não, no término do culto você passa lá, tá? Tem mais alguém? Não? Aqui do meu lado direito tem alguém pela primeira vez? O nome do senhor? João. A senhora? É Hilda e o adolescente aí, Pedro. Muito bem. Deus abençoe vocês, é um privilégio ter vocês aqui conosco, tá? Uma grande alegria para nós. Depois também passa lá no balcão, que tem um presentinho lá para vocês, ok? Poder sentar. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez? Não? Muito bem. Irmãos, nós vamos falar de um assunto tão importante na vida do cristão nessa noite e que tem decorrido porque nós estamos vivendo tempos difíceis, né? E tem acontecido nas igrejas cristãs, não só na nossa, mas em várias igrejas cristãs, e a gente tem visto que as pessoas têm falado, têm até reclamado, né, desses ocorridos, né? E a pandemia talvez foi a causa da desculpa desse ocorrido, né? Vou pedir a vocês que possam abrir suas Bíblias para Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler os 7 primeiros versículos. Apocalipse 2, os 7 primeiros versículos. Eu vou ler porque a versão não é a mesma. Eu vou ler lá, tá? Todos encontraram? Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz: aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente a ti verei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborrece as obras dos nicolaítas, os quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos orar. Senhor, nesse momento, ó Pai, especial, que lemos a tua palavra, nós pedimos ao Senhor que esteja, ó Pai, nos orientando, que nós possamos ser o porta-voz do Senhor nesta noite, e que os corações, ó Deus, possam receber a tua mensagem, ó Pai, que é do Senhor, que não é nossa, Pai. Que o Senhor abençoe o teu povo aqui, e abra os corações, ó Deus, para entender, e que possa, ó Pai, estar aceitando, ó Pai, recebendo a tua mensagem nesta noite, Pai, pois é em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, como eu disse, em tempos difíceis que estamos passando, o problema da pandemia, e tem ocorrido esse episódio na vida do cristão. Hoje o texto da nossa mensagem é a necessidade de voltar ao primeiro amor. A necessidade de voltar ao primeiro amor. E nós podemos ver que, nesses tempos, o amor de muitos esfriaram, né? As pessoas, os crentes, têm mostrado isso, têm revelado isso. Nós temos entendido, nós temos visto. E eu lembro quando nós estávamos no tempo da pandemia,
e algumas mensagens que eu vi aqui da igreja, os pastores, falavam, olha, esse tempo de pandemia vai revelar aquele que tem um compromisso com Deus, aquele que realmente tem aquele compromisso, aquele que ama ao Senhor. E nós temos visto, né, que realmente há essa dificuldade, né? Pessoas têm deixado o seu primeiro amor, né? Então, quando o apóstolo João estava escrevendo essa igreja de Éfeso, né, ele faz essa advertência, mas quem está falando, quem está ditando para João escrever é Jesus Cristo. É o próprio Jesus Cristo que está escrevendo essa carta aos Efésios. Meus irmãos, quando o pastor falou comigo, e eu procurei o texto, orei a Deus para me trazer essa mensagem, e encontrei aqui na Palavra de Deus esse texto que me chamou bem a atenção, já conhecendo, já preguei outra vez aqui em Apocalipse, não diretamente nesse texto. Então, o que ocorreu? Eu escolhi esse texto, e a primeira coisa que eu fui fazer foi ler a carta dos Efésios. Li algumas vezes a carta aos Efésios. E ali eu pude notar que aquela carta aos Efésios é o manual para nós cristãos. Se nós, irmãos, cumprir o que está escrito, leia a carta de Efésios detalhadamente em casa, medita na carta aos Efésios e você vai ver. Se nós pegarmos a carta de Efésios e praticar o que está escrito lá, com certeza nós vamos cumprir a Bíblia toda. Ali tem tudo que o cristão precisa para viver uma vida santa, uma vida que agrada ao Senhor. Faça isso. Leia a carta aos Efésios essa semana, 1, 2, 3 vezes, quantas vezes você puder ler, e você vai ver que lições preciosas você vai tirar ali da carta aos Efésios. Com certeza, se você ler, se você aprender, vai aprender com certeza, mas se você colocar em prática na sua vida, com certeza você está cumprindo a palavra de Deus na sua vida. E é isso que o Senhor Deus quer para a igreja dele, né? Então, é impressionante também nós notar que a carta aos Efésios, aqui as sete igrejas, esta é a primeira carta. Ele escreveu a primeira aos Efésios, né? E nós dizemos ao anjo da igreja. Geralmente, irmãos, quando eu falo o anjo da igreja, é um anjo celestial, mas aqui, nesse texto, provavelmente está falando ao pastor da igreja. Ao pastor da igreja. Né? No versículo 1 ele diz, ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Ao anjo, né? Normalmente a Bíblia trata que, quando fala o anjo, é um ser celestial, que vem, um mensageiro, que vem trazer a mensagem, mas provavelmente aqui nessa carta está falando do pastor da igreja. Né? E, irmãos, um pano de fundo, a igreja de Éfeso ficava na província da Ásia Menor. Era uma cidade muito importante, porque era uma cidade portuária, era o polo do comércio, era o polo religioso, e dali saía várias coisas daquela cidade. E o apóstolo Paulo, ele foi o fundador dessa igreja. Né? O apóstolo Paulo, ele foi o fundador dessa igreja, e na sua primeira prisão, ele escreve essa carta aos Efésios. Escreveu outras cartas, Colossenses, Filipenses, algumas outras cartas ele escreveu, mas escreveu também essa carta aos Efésios. Né? E quando ele escreve essa carta aos Efésios, e você vai ler, eu rogo que você leia a carta aos Efésios, então você vai ver que essa igreja de Efésios era uma igreja que tinha uma fé incomparável, era uma igreja dedicada, né? Uma igreja que tinha uma boa doutrina, era uma igreja que tinha uma prática e também tinha um amor. Nós vimos aqui no texto que lemos, João tratando disso, Jesus Cristo ditando para João escrever, e João escreveu aqui aos Efésios, e você lendo a carta aos Efésios, você vai ver que é uma igreja que é tudo isso mesmo, o que a palavra de Deus está falando, né? Mas, passado o tempo, irmãos, podemos ver que, talvez agora, já estamos falando com uma segunda geração, né?
aquela geração, aqueles irmãos, né, antigos, os irmãos que estavam ali no início da igreja, eles, né, foram indo embora. E está vindo uma outra geração. E está mudando as coisas. Está mudando as coisas. E, irmãos, uma coisa é importante na vida do cristão, é o seu legado. Nós temos que ter um legado. E, olhando para a nossa igreja, está vindo uma segunda geração, né? E nós, os mais antigos, nós temos que instruir, nós temos que deixar o nosso legado a essa segunda geração que está vindo. A igreja de Éfeso, ela deixou o legado, e mesmo assim, a gente vai ver que Jesus Cristo chega e repreende a igreja, volta ao primeiro amor. E, com certeza, quando nós estamos instruindo, né, por exemplo, os pais instruem os filhos, e nós temos aprendido isso na palavra de Deus, nas pregações, instrui o filho para viver de acordo com a palavra de Deus, para seguir o caminho do Senhor. Não, no final, pode ser que dá o contrário. Não, né, pode ser que não acontece isso. E mesmo assim, na igreja de Deus, né, está ensinando, está mostrando tudo, mas às vezes tem pessoas que vai se distanciando, vai saindo, vai deixando esse primeiro amor, como Jesus Cristo trata aqui nessa carta, né? Então, essa igreja que tinha essa fé incomparável, então agora está passando, né, uma igreja mais madura está passando por essa dificuldade. E através de Jesus, e Jesus, né, elogia esta igreja, né? É importante também, eu aprendi também com o pastor, que às vezes se você quer chamar a atenção de alguém, primeiro você vai, você elogia aquela pessoa, mostra como que o proceder daquela pessoa, como que ela é e que ela está deixando, né? E aqui o Senhor Jesus Cristo, ele elogia a igreja, né? Nós podemos dizer que ele diz, conheça as tuas obras. Então nós podemos dizer que era uma igreja frutífera, uma igreja que trabalhava, uma igreja que tinha ação, né? E aí o que acontece? O Senhor Jesus Cristo fala, olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço a sua perseverança. Era uma igreja que perseverava na doutrina, né? No sofrimento, até a ponto de detectar os maus líderes dentro da própria igreja, porque tinha uns líderes lá, tinha uns que se intitularam apóstolo, e esses irmãos, eles colocaram à prova e viam que não tinha nada a ver com ser apóstolo, e foram repreendidos. Então, a igreja firme, uma igreja fundamentalista, mas agora, dentro da igreja, começar a ir para um outro lado, né? Irmãos, a igreja de Deus, ela está sofrendo muitos ataques no século que nós estamos. Você pensa que essa igreja aqui, ela não segue ataques? Pessoas que talvez eram membros dessa igreja, por qualquer motivo saiu dessa igreja e ataca a igreja. Em outras igrejas a mesma coisa. A igreja fundamentalista, ela está sofrendo vários ataques nesse século. E a igreja de Efésios, ela estava também sendo atacada, né? Tinha uma turma lá, que ele fala aqui, ó, a gente poder ver assim nos primeiros 3 versículos, Jesus Cristo elogiando a igreja. E agora do versículo em diante, do 4 em diante, ele vem com repreensão, né? Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor, né? E nós que somos pregadores leigos, a gente começa a ler e buscar em livros e estudar, e a gente quer fazer o melhor para Deus, não para a gente se aparecer, mas para fazer o melhor para Deus. E às vezes a gente acorda de madrugada, às vezes a gente sonha pregando, né? É verdade, irmãos. E eu acordei de madrugada e fiquei pensando, né? Jesus Cristo diz assim, tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos, preste bem atenção. Às vezes você faz parte desse grupo, que você tem que voltar ao primeiro amor, né? E eu fiquei pensando, eu falei, olha, às vezes o crente, ele não tem mais
esse amor puro, esse amor alegre, né? Esse desejo de estar na casa do Senhor, né? Lembra quando você se converteu? Aquele amor que você tinha pelas almas perdidas, aquele amor que você tinha de chegar quarta-feira, você está aqui na igreja, né? Hoje a gente vê a dificuldade. Às vezes os pastores têm que chegar à frente e falar, olha, o número está pequeno, quarta-feira, não estão chegando, a gente precisa orar, a igreja precisa orar. Mas o amor esfriou, abandonou o primeiro amor. E você não tem mais esse desejo de chegar quarta-feira, você não tem aquele desejo de chegar no domingo para o culto, né? Você vem uma vez ou outra, e muitas vezes você não tem aquele desejo de ter comunhão com os irmãos, de estar presente, né? De estar ali em comunhão, junto, né? É tão gostoso quando você está junto, né? Com o povo de Deus, a família de Deus. E aí, quando você vai fazer uma visita, por exemplo, aí você vai com o intuito de voltar logo. Mas aí, tão bom você estar conversando na palavra de Deus, você foi lá para ler a Bíblia e orar, e você está conversando, e você tem uma amizade tão gostosa com aquelas pessoas, com aqueles irmãos, e ali o tempo vai passando, se você for lá em casa, você já tem, assim, o tempo marcado. Quando chega às 5 para meia-noite, minha esposa fala, olha, meia-noite você tem que ir embora. Né? Mas é tão bom, quando você vê, já deu meia-noite. É o prazer que você tem, esse amor que você tem. Isso é tão importante. Eu vou na casa de alguns irmãos aqui, e é gostoso, a gente chega lá e conversa, e vai, e come, e ora, e lê a Bíblia, e quando vê a hora passa, não, vou embora, não vai agora não, está tão bom aqui, você aqui, está conversando aqui, a gente está se sentindo bem aqui, é tão bom. E não é gostoso isso, irmãos? É o primeiro amor, mas isso as pessoas vão esquecendo, né? Aí chega na igreja, aí corre, senta ali no cantinho ali, e fica ali sem querer papo com ninguém, né? Aí termina o culto, se não puder sair logo primeiro, mas ele fica ali, sentado, às vezes pega a Bíblia, né? E começa, abre a Bíblia, começa a olhar a Bíblia, e aí o outro irmão chega, olha, aquele irmão ali é um bereano, ele está conferindo se a mensagem era realmente bíblica, mas não. Sabe o que é? Ele está ali passando o tempo para não conversar com os irmãos e vendo a hora de chegar e escapulir e ir embora, para não ter papo. É verdade. Irmão, não deixa isso acontecer. Se isso estiver acontecendo na sua vida, faça uma reflexão. Olha, Jesus Cristo diz, volta ao primeiro amor. Você abandonou isso. E agora? Volte ao primeiro amor. Né? Irmãos, nessa igreja aqui, tinha uma seita herética, os nicolaítas, aqui é mencionado, e essa seita aqui é mencionada só em duas igrejas, a igreja de Éfeso e a igreja de Pérgamo. E essa seita era uma seita imoral, né? Trazia heresias, e esses nicolaítas, significa o nome nicolaítas, dominador do povo, né? Significa dominador do povo. E essa seita aí, o que eles tinham? Eles pensavam assim, olha, não podemos subjugar os desejos da carne. O que a carne quer fazer, pode fazer, não tem problema. Isso eu queria introduzir dentro da igreja, né? A prática de sexo, só para os irmãos terem uma ideia, esses líderes dessa seita, eles pegavam as suas próprias esposas e davam para outros para ter sexo em culto à religião deles, e queria introduzir essas práticas dentro da igreja, né? E a gente vai ver aqui no texto que nós lemos, que Jesus Cristo falou, olha, tenha seu favor, porque vocês odiou os nicolaítas, e eu também odeio, né? Jesus Cristo falou que ele também odiava. Então, essa seita, os nicolaítas, era uma seita imoral, e queria estar firme, perseguindo aquela igreja, que eles queriam entrar naquela igreja. Mas aqueles irmãos, eles não permitiram isso, eles não deixaram acontecer. Mas tinha outras coisas que estavam acontecendo nessa igreja,
E Jesus Cristo sabia, e Jesus Cristo falou, olha, tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Aquele amor cristão, que eu falei agora há pouco, aquele amor fervoroso, aquele amor puro, aquele amor alegre, né? Mas, irmão, se você está nessa condição, há esperança. Jesus Cristo fala assim, olha, arrepende-te, né? Arrepende-te e volte ao primeiro amor, né? Irmãos, nós cristãos não podemos viver na prática do pecado. Pecamos, somos pecadores, mas nós não podemos viver na prática do pecado. E se quando vivemos na prática do pecado, o que acontece? O primeiro amor vai ficar para trás. Você e eu vamos abandonar o primeiro amor. E Jesus Cristo aqui diz, olha, arrepende-te, né? Transforma a tua mente, o teu jeito de pensar, o teu jeito de agir, e volta o que você era antes, né? Irmão, faça uma reflexão, você que tem aí 15, 20 anos de convertido, e volte lá aos 14 anos atrás, como que você era? E como você está hoje? Volte ao primeiro amor. Será que não estamos acomodados? Né? Porque isso aí é uma praga que existe também, acomodamento, né? Acomodamos e deixamos tudo de lado. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso mais para frente. Então Jesus Cristo fala assim, olha, se vocês não se arrepender, eu venho a ti, né? E esse venham a ti, que Jesus Cristo diz aqui, é uma visita especial de julgamento. Ele vem para julgar aqueles que abandonou o primeiro amor e deixou, e não se arrepende, e não está voltando ao primeiro amor. Irmãos, a coisa mais gostosa para o cristão é o desejo arduamente de Deus na sua vida, é o desejo arduamente de estar junto com a família de Deus, de chegar ao domingo para estar juntos, para você conversar um pouquinho com um pouquinho com o outro, estar junto, é você ir na casa do irmão, é você estar tendo essa comunhão. Isso é a melhor coisa que acontece na vida cristã. E no início da nossa carreira cristã essas coisas aconteciam. E por que não acontece mais hoje? O amor está ficando para trás, né? Estamos deixando de lado. E nós precisamos pensar. Jesus Cristo fala, olha, eu venho a ti. Olha, e esse venho a ti é um julgamento especial. E essa igreja que foi fundada por Paulo, pastoreada por Timóteo e por João, agora está recebendo uma carta do Senhor Jesus Cristo. E Jesus apresenta como remetente dessa carta. Nós podemos ver aqui no versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve, estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Irmãos, Jesus Cristo ele se apresenta como remetente dessa carta. E eu vou dizer, a maior necessidade de uma igreja é ter a percepção que Jesus Cristo está no meio da igreja. Jesus Cristo, ele está aqui. Jesus Cristo está andando aqui em nosso meio, nesse momento. E ele está sondando os nossos corações, os nossos pensamentos. Né? Eu já vi pessoas falar assim, olha, está lá na igreja, mas não está só o corpo, mas está longe. E às vezes pode acontecer isso, irmãos, de você estar aqui e você não está aqui. O seu corpo está aqui, somente não está pensando em outras coisas. Segunda-feira, amanhã, eu tenho que levantar cedo para trabalhar. Será que o pastor não vai terminar logo de pregar para mim amanhã, para mim ir embora para casa logo, para descansar, para amanhã eu começar o trabalho? Né? Às vezes você pode estar pensando desse jeito, né? Você está aqui só o corpo, né? E Jesus diz, arrepende-te. Então Jesus dá a esperança para essa igreja. Olha, tenho porém contra ti que você abandonou o primeiro amor. Aquele amor gostoso que eu falei nesse instante. E Jesus diz, arrepende-te. Né? Um arrependimento, essa transformação do jeito de pensar e de agir. E Jesus diz, venham a ti, a visitação especial, julgamento. Então Jesus, ele já se apresentou
e nós vimos que a maior necessidade da igreja é de sentir a presença de Jesus. Irmãos, é tão bom, é tão gostoso quando você está aqui na igreja, o regente está aqui cantando os hinos maravilhosos, faz bem para a sua alma, isso é tão bom. É tão bom a comunhão com os irmãos, é tão bom a pregação da palavra de Deus, mas se você não sentir a presença de Jesus aqui no meio da sua igreja, nada disso vai valer na sua vida. Nada disso. Você tem que sentir, você tem que ter essa percepção. Jesus está aqui em nosso meio. Vamos desligar de tudo e voltar os nossos pensamentos para Deus quando nós entrarmos aqui dentro. Jesus está no meio da igreja, sondando e exortando os cristãos. Quando Jesus está no meio da igreja, Ele está também conservando a igreja. Essa igreja de Éfeso era uma igreja fiel na doutrina, era uma igreja fiel na palavra, é uma igreja que realmente buscava agradar a Deus. Irmãos, nós temos que ser fiel na palavra, fiel na doutrina, para podermos também agradar a Deus. Temos que ser fiel em todas essas coisas. Jesus elogiou aquela igreja, mas falou também, Jesus elogiou a igreja porque odiava as obras dos nicolaítas. E Jesus disse, eu também. Ele diz assim, tenho contudo a teu favor, versículo 6, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Irmão, na igreja de Deus, você odiar é a mesma coisa quanto você amar. E eu explico. Você odeia a mentira e ama a verdade. Você odeia a heresia e ama a palavra de Deus. Você odeia Satanás, mas ama a Deus. E Jesus diz, eu tenho a seu favor que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. E Jesus diz, eu também. Na igreja nós amamos e odiamos também ao mesmo tempo. Então, Jesus elogia aquela igreja também pelas suas obras, pelo trabalho. Veja o versículo 2, diz assim, com essas tuas obras, assim o teu labor, o teu trabalho, como a tua perseverança. Então, irmãos, a coisa melhor que tem para a igreja de Deus é saber que Deus está elogiando, está contente com o que a igreja está produzindo aqui. Não tem coisa melhor. Então, os líderes dessa igreja, os pastores dessa igreja, estão vendo o povo com a sede, com o desejo de aprender, de praticar a palavra de Deus. Tem coisa melhor do que isso? A harmonia que vai ter Deus, igreja, pastores, a diferença do nosso viver, não tem coisa melhor. Hoje, muitas vezes, a igreja tem doutrina, mas não tem ação, não tem trabalho. Olha, eu conheço a Bíblia, eu conheço a doutrina, mas vou cruzar os braços, preciso trabalhar. Fazer o quê? Eu já tenho o mais importante, que é a doutrina, então não preciso fazer mais nada, né? E os Efésios, eles eram fiéis a Cristo e em sua vocação. Eles estavam ali realmente para servir a Deus. E nós precisamos voltar a esse primeiro amor. Voltar a ser fiel ao Senhor em todas as áreas de nossas vidas. Irmãos, essa igreja podia perfeitamente representar o início da era cristã, pois nenhum período na história testemunhou mudanças mais drásticas no pensamento humano. A mensagem revolucionadora de Jesus Cristo desafiava o sistema, o pensamento social. Nada podia impedir o crescimento do cristianismo. Como que tem sido a Igreja Batista Nova Vida
o crescimento aqui nesse bairro. Como que tem sido? Efésios era uma igreja operosa, que desejava arduamente por Deus. E os seus membros tinham colocado à prova os seus mestres. A palavra de Deus era a norma da sua fé, né? Irmãos, olha, os líderes da igreja, né, ficariam felizes que cada igreja tivesse a norma desse ministério, a palavra de Deus, a fé, né, a norma da fé fosse a palavra de Deus. Como era bom. Podemos desejar que uma igreja cristã existe essa mesma norma, né, de ministério. Mas o modernismo, o liberalismo, tem devorado o coração da mensagem cristã. Prega-se uma coisa e leva a outra coisa. Não tem realmente dado valor na doutrina da palavra de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado. Irmãos, para nós encerrarmos, nós poderíamos resumir essa mensagem em 3 palavras. Lembrar, arrepender e praticar. Lembrar, arrepender e praticar. O mestre está dizendo, lembra-te do teu gozo anterior, quando o verdadeiro amor enchia o seu coração. Lembra disso? Arrepende-te dos teus pecados. Compreende, irmãos, quando você está vivendo uma vida na prática do pecado, o perigo que você está passando, né? O perigo da tua condição como cristão. Jesus Cristo diz assim, eu removerei do seu lugar. Não é que você vai perder a salvação, ele não está falando isso aqui. Esse remover aqui, você vai perder as bênçãos de Deus. Você já tem todo tipo de bênção na sua vida, mas você precisa se apropriar dessas bênçãos. E você vivendo longe de Deus, afastado do Senhor, vivendo uma vida de pecado, Deus vai segurar. Deus vai reter, né? Nós podemos ver a palavra de Deus no Velho Testamento, no Novo, vai tratar sobre esse assunto. Agora, você aprende todas essas coisas, mas você precisa praticar, colocar em prática. Olha, pratica as boas obras do teu primeiro amor, ou então te removerei. Irmãos, obras não produzem amor, nem pode tomar o lugar do amor. Obras são evidência do amor, né? Então, as obras são evidência do amor. Se você ama, você vai ter boas obras. Se você ama a Deus, você vai fazer boas obras. Se você não ama, não vai ter. Então, irmãos, a relação de Cristo com uma igreja, nós temos visto, ontem mesmo foi falado aqui, o pastor Rúdio pregando, né, mostrando qual a relação de Cristo com uma igreja, como a noiva e o seu noivo, né? Então, Jesus Cristo, né, tem essa relação, né, como de um noivo e a sua noiva. Então, a perda do amor no lar é uma tragédia, é um caos. E, em geral, termina em separação do casal, né? Se você, né, não tem essa relação com Cristo, não vê a relação de Cristo com a igreja, como de um noivo e a noiva, né? Vocês que são casados aqui, vocês sabem muito bem como que é a relação com a sua esposa, né? O dia a dia, o viver, e tem que procurar cada dia melhorar mais, como nós aprendemos ontem à noite, e já temos aprendido em todos os outros tempos. Nós precisamos praticar essas coisas e ver, Jesus Cristo é o noivo da igreja, e nós precisamos enxergar isso na igreja de Deus, porque senão vai ter problema, e Jesus Cristo vai voltar. Olha, lembra, né, quando o pai chega para o filho e fala assim, olha,
Lembra que eu te falei? Outro dia foi legal, no Dia das Mães aqui, o Eric e o Douglas aqui fazendo as perguntas, 51 perguntas, 53, 51. E aí, teve essa aí, ó. Lembra que eu te falei? Né? E olha, Jesus Cristo falou, lembra? Irmãos, preste bem atenção. Lembra de onde caíste e volte ao primeiro amor. Volte o gozo daquilo que você era. Não deixe Jesus Cristo remover a alegria da salvação. Nem é Ele que vai remover, é você que vai perder. Né? Não deixe Jesus Cristo remover as bênçãos que tem para vocês, para você. Quando Jesus Cristo diz assim, olha, arrepende-te, a esperança. Podemos arrepender, ver onde nós caímos, o que nós estamos fazendo que não está agradando ao Mestre, e voltar. E isso que eu gostaria de deixar nessa noite para nós, Igreja de Deus, que nós possamos lembrar do nosso primeiro amor, que era tão gostoso. Né? Eu lembro que quando eu me converti, o meu maior desejo era de levar a mensagem à minha família. Eu fui o primeiro que entreguei minha vida a Cristo. E a minha vontade e o meu desejo era de levar. E meus familiares na Bahia. E eu não tinha condições financeiras para chegar até eles. E um certo dia, em casa, a gente fazendo o culto doméstico no livro de Atos. E aí eu falei para minha esposa, vamos orar a Deus para a gente levar a mensagem aos meus familiares lá na Bahia. E Deus abriu as portas assim rapidamente, nos deu condição. Peguei férias, nós viajamos, eu, minha esposa, meus 2 filhos, que ainda não tinham Timóteo, e fomos, levamos o Evangelho, o desejo, o ardor, né, aquele amor que tinha para levar a palavra de Deus à nossa família. E naquela viagem missionária, a minha mãe entregou a vida a Cristo. E através daí, outros irmãos vieram também entregar a vida a Cristo. Então, esse amor que você e eu tem, que nós lembramos, precisamos voltar a praticar em nossas vidas. Que Deus assim nos abençoe.